eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, capítulo de número 23. Livro dos Salmos, capítulo 23. Hoje eu quero falar com você, conversar com você sobre Jesus, o nosso bom pastor. Este é o título, o tema da minha mensagem: Jesus, o bom pastor. Veja comigo, eu acredito que muitos sabem este texto de cor, não precisaria nem da abertura das escrituras para poder recitar este salmo, mas nós faremos a leitura. Vamos ler comigo, a partir do versículo 1, Salmo 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Versículo 5: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão alguns dias da minha vida. Não, bondade e misericórdia me seguirão certamente todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus, graças a Deus por esta palavra. Queridos, nós temos estudado nas últimas semanas, especificamente na quarta-feira, no nosso centro de estudo, nós temos ministrado uma matéria intitulada Aliança de Sangue. E nesta matéria nós podemos ver como Deus trabalha de uma forma totalmente comprometida comigo e com você. Quando nós estudamos a respeito deste assunto, o assunto aliança de sangue, nós podemos perceber o alto nível de comprometimento que Deus tem comigo e com você. Nós que somos povo da sua aliança, nós que somos o seu povo escolhido, nós que temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, e entendemos que a aliança que Deus tem comigo e com você está baseada, fundamentada em amor, em proteção e em igualdade. A ponto de Deus dizer lá no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículo 22, Deus diz: eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Isso nos mostra o compromisso que Deus tem comigo e com você, o nível de intimidade que Deus se relaciona comigo e com você, o compromisso que Ele tem ao empenhar a sua palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando nós olhamos este lindo salmo, o Salmo 23, um salmo talvez o mais conhecido de todo o mundo. Milhões e milhões de pessoas conhecem este salmo, sabem pronunciá-lo corretamente, mas eu posso dizer algo para você, que este salmo não se aplica a todas as pessoas. Este salmo, ele se aplica somente à igreja de Cristo. Este salmo se aplica somente ao povo da aliança, o povo que tem uma aliança com Deus por intermédio de Jesus Cristo, através da aliança que Deus fez comigo e com você. E eu quero nesta noite conversar com você, dividindo este salmo em 3 partes, em 3 fatias, se assim pudermos dizer, aonde nós vamos falar sobre Jesus, o nosso bom pastor. Nós vamos falar sobre a provisão deste bom pastor e a segurança que nós desfrutamos através deste bom pastor. Então, em primeiro lugar, primeiro ponto, o bom pastor das ovelhas. Primeiro versículo, o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, assim como muitos outros patriarcas da nação de Israel, eles exerciam a pecuária como profissão. Eles tinham a pecuária como profissão. Davi, nós conhecemos a sua história. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era alguém que apacentava as ovelhas, o rebanho do seu pai Jessé. E também como Abraão, Isaac e Jacó, todos eles foram pastores de ovelhas.
quando Davi escreve este salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Davi entendia muito bem aquilo que ele estava escrevendo, porque ele, sendo pastor, ele sabia perfeitamente o que era a figura de um pastor, e assim como ele entendia muito bem este animal tão precioso, tão significante que é a ovelha. Davi, como pastor, ele sabia que ele era responsável por apacentar, por alimentar, por conduzir, por proteger o seu rebanho. Ele, quando estava diante de Golias, conversando com Saul, ele disse: olha, o teu servo protegeu as ovelhas, quando veio o urso, quando veio o leão, eu protegi as ovelhas do rebanho. Então Davi tinha um alto senso de responsabilidade e de proteção em relação às suas ovelhas, até mesmo por conhecer a natureza deste animal que é indefeso, que é vulnerável, que é frágil, que é míope, não consegue enxergar direito, que não sabe se defender, não consegue se defender e não consegue se alimentar, um animal que não consegue se limpar sozinho. E Davi está dizendo que uma das formas de nós nos relacionarmos com Deus é exatamente essa: Deus é o nosso pastor e nós somos a ovelha, as ovelhas do seu pasto, somos as ovelhas do seu rebanho. Que coisa linda, que coisa espetacular, fenomenal, que forma poética que Davi se refere a Deus dizendo que o Senhor é o nosso pastor e que nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos ovelhas do seu rebanho. Nós somos então semelhantes a este animal indefeso, míope, vulnerável, que precisa de proteção, que precisa ser direcionado, e assim nós somos com o Senhor. E nós podemos dizer que, da mesma forma que a ovelha é totalmente dependente do seu pastor, eu e você somos pessoas totalmente dependentes de Cristo Jesus, o nosso bom pastor. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, o Evangelho em que ele demonstra a sua divindade, é o Evangelho em que ele se refere a si mesmo como sendo o eu sou. E Jesus por 7 vezes usa essa expressão no Evangelho de João para dizer que ele é o grande eu sou. Ele é o eu sou o que sou, aquele a quem Deus se revelou, por quem Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, dizendo: eu sou o que sou. E Jesus usa uma das expressões dizendo: eu sou o bom pastor. Lá em João capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Então nós vemos em todo o Novo Testamento Jesus referindo-se a si mesmo como sendo o bom pastor. E nós vemos ainda o apóstolo Pedro dizendo que Jesus é o supremo pastor. Quando ele escreve aos presbíteros, quando ele escreve aos pastores, para quem ele se dirige, ele diz: nós somos apenas representantes do supremo pastor, e nós devemos apacentar o rebanho de Deus com humildade, com moderação, não como moderadores e sim como exemplos para o rebanho. Por quê? Porque nós sabemos que nós receberemos do sumo pastor, o supremo pastor, a imarcessível coroa de glória. Então nós, como pastores, somos apenas réplicas imperfeitas daquele que é o grande pastor, o supremo pastor, o bom pastor, o perfeito pastor das nossas almas. Então Jesus é o bom pastor, é o grande pastor da nossa vida, e Ele está disposto, e Ele faz isso muito bem. Ele cuida de mim e de você, Ele nos apacenta, Ele nos conduz por caminhos retos, por caminhos de justiça. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículo 14. E é tão interessante que Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Isso mostra uma forma íntima, uma forma pessoal com a qual nós nos relacionamos com o Senhor. Davi não está dizendo: o Senhor é o nosso pastor, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor. E Jesus em João 10,14 ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. Por quê? Porque Ele é o bom pastor, e nós sabemos e reconhecemos a voz deste pastor maravilhoso, que é Jesus Cristo.
Então Jesus se apresenta a mim e a você como sendo o bom pastor, aquele que nos conhece intimamente. Jesus te conhece. Jesus conhece você. Jesus conhece a sua vida. Jesus te conhece pelo nome, Ele te chama pelo nome. Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente o que você passa. Ele sabe exatamente as situações pelas quais você está enfrentando dificuldade. Ele conhece você perfeitamente e Ele te chama pelo nome nessa noite. Ele é o bom pastor. Esse é o Jesus a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Jesus, o bom pastor. Alguns estudiosos do idioma hebraico, a língua em que o Antigo Testamento foi escrito, alguns dizem que quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esses estudiosos deste idioma hebraico dizem que o correto, ou a tradução literal daquilo que Davi está dizendo é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. E eu concordo com isso, porque a maior provisão que nós podemos desfrutar na nossa vida é a própria presença do Senhor Jesus. Lá no monte Moriá, quando Abraão vai oferecer Isaque, Abraão diz: o Senhor proverá para si. E ali Deus foi conhecido como Jeová Jiré, que significa o Senhor que provê. No monte do Senhor há provisão. Significa que toda fonte de provisão é o próprio Deus. E a maior provisão que nós podemos desfrutar é a própria presença do Senhor, é a própria companhia do Senhor sobre as nossas vidas. Deus está presente, Ele está presente na minha vida, Ele está presente na vida das suas ovelhas. Se o Senhor não estiver conosco, nenhuma outra provisão na nossa vida terá sua relevância. Se o Senhor não estiver presente na nossa vida, nenhuma outra provisão terá significado sem a presença de Jesus. Mas quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, significa que Ele está presente, significa que Ele está caminhando comigo e com você. Este é o primeiro ponto: Jesus, o bom pastor. Segundo lugar, eu quero mencionar a respeito da provisão que nós experimentamos através deste bom pastor. E nós podemos ver esta provisão do versículo 2 ao versículo 5, e nós, conforme formos ministrando, nós vamos lendo esses versículos. Mas no versículo 2, Davi diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. A primeira provisão que este pastor, o bom pastor, nos proporciona, a primeira provisão que o bom pastor proporciona às suas ovelhas, é a provisão chamada descanso. Digam assim comigo: descanso. A primeira provisão que você experimenta em Deus é a provisão do descanso. Ele traz, ou Ele leva você, Ele direciona você a um lugar de descanso. Davi está dizendo, e ele usa algumas expressões como repousar, pastos verdejantes, águas de descanso e refrigério para a nossa alma. São essas coisas que Jesus, como sendo o bom pastor, proporciona a mim e a você. Queridos, hoje nós vivemos dias em que as pessoas estão cansadas. Vivemos dias em que as pessoas estão sobrecarregadas. Vivemos dias em que nós podemos perceber no rosto, na afeição das pessoas que elas estão aflitas. E é tão interessante que Jesus, como pastor de ovelhas, Ele olha para a multidão e Ele percebe que a multidão está aflita. Por quê? Porque elas estavam como ovelhas sem um pastor que as apacentasse. E pessoas que estão sem Jesus, o bom pastor, elas estão vivendo aflitas, elas estão vivendo desesperançadas, elas estão vivendo em um lugar de desesperança em sua vida. Mas eu estou aqui para dizer que nós, que somos ovelhas do rebanho de Jesus, nós temos esperança e nós não precisamos, não necessitamos andar aflitas e desesperançadas, porque Jesus conhece a nossa aflição e Ele proporciona a mim e a você um lugar de provisão, e este lugar se chama um lugar de descanso em sua presença. Jesus conhece a sua aflição, Ele conhece aquilo que está transtornando, preocupando a sua alma, trazendo ansiedade sobre as suas emoções. Queridos, eu tenho
em virtude do trabalho, visitado alguns consultórios médicos. E eu tenho, inclusive, visitado alguns psiquiatras. E aí a gente, na recepção ali, a gente consegue ver as pessoas aflitas. Elas esboçam na sua afeição como elas estão abatidas, como elas estão oprimidas, como elas estão abatidas, como elas estão opressas. É perceptível. Algumas pessoas, sabe, com, como é que fala? Olheira nos olhos. Sabe aquele olhar assim, vago, aquele olhar sem sentido. Pessoas opressas de tanto remédio que elas estão tomando. E vendo essas pessoas eu posso perceber que elas estão como ovelhas sem um pastor. Elas estão aflitas porque elas não têm um pastor na vida delas. E muitas vezes, por causa das situações do dia a dia, nós acabamos entrando também por este caminho de abatimento, de preocupação, de aflição, de ansiedade. Mas Jesus, como bom pastor, Ele deseja nos levar a este lugar. Ele deseja nos levar a pastos verdejantes. Ele deseja nos levar junto das águas de descanso. Ele deseja trazer refrigério para a sua alma. Ele mesmo fez o convite em Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei alívio para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês entrarão num lugar de descanso, não para o corpo físico, mas sim para a sua alma. Mostrando que o maior cansaço que as pessoas estão experimentando é o cansaço da alma, é a fadiga da alma. E Jesus deseja nos levar a este lugar em que nós experimentamos refrigério para a nossa alma. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Esse é o Jesus a quem eu e você temos como bom pastor. E a segunda provisão que Jesus, como bom pastor, dá às suas ovelhas está no versículo 3, quando ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A segunda provisão chama-se direção. Digam assim comigo: direção. Jesus, como bom pastor, Ele sabe conduzir as suas ovelhas pelos caminhos ou pelas veredas da justiça. Davi está dizendo: guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus está nos conduzindo. E se somos ovelhas do seu rebanho, se somos ovelhas do seu pasto, saiba que Jesus está conduzindo você, que Ele está no controle total da sua vida, que você não está à deriva, que você não está à mercê da sua própria história, que você não está à mercê de situações adversas, de preocupações e de tribulações que sobrevêm à sua vida. Mas Ele está conduzindo você, e o caminho pelo qual Ele está te conduzindo chama-se veredas da justiça, e Ele nos guia, Ele nos conduz por amor do seu nome. No Salmo 25, versículo 12, eu gostaria que você abrisse. Salmo 25, verso 12. Olha só. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ou ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, se nós temos o temor do Senhor em nossa vida, nós podemos ter a certeza de que Deus vai nos ensinar o caminho pelo qual nós devemos andar. Se nós temos o temor do Senhor, e na semana passada nós falamos um pouco sobre o temor ele nos mantém num caminho seguro. Quando somos tementes a Deus, quando temos o temor do Senhor, nós somos guiados, somos conduzidos por Deus exatamente no caminho que é segundo a sua vontade. Ainda no livro dos Salmos, no capítulo 32, no versículo 8, está escrito assim: Salmo 32, verso de número 8. Vamos ler aqui no telão. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir.
aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Olha que segurança, olha que tranquilidade você e eu podemos ter em Deus, o nosso bom pastor. Se nós tememos ao Senhor, podemos saber que Ele irá nos conduzir. Se somos tementes a Deus, podemos ter certeza que Deus irá nos aconselhar, a fim de escolhermos o caminho pelo qual Ele deseja nos fazer trilhar. Esses 2 salmos que nós lemos, eles nos mostram que é necessário o quê? Nos dispormos a confiar e crer que Deus está nos conduzindo pelo caminho que Ele deseja. Só que nós devemos ter o quê? O temor do Senhor e saber que Deus está nos conduzindo. Agora, o que nós não podemos é fazer o que nós queremos fazer, escolher as coisas que nós queremos escolher, termos as nossas próprias decisões independentes das decisões de Deus e dizer que Deus está nos conduzindo. E dizer Deus sabe todas as coisas, ou dizer Deus está no controle. Quando nós somos um povo aliançado com Deus, nós podemos então ter a certeza de que Deus de fato está nos conduzindo pelo caminho que Ele deseja nos conduzir. O temor do Senhor nos leva a escolher o caminho que Deus deseja para mim e para você. Então este é o segundo aspecto da provisão de Deus sobre a nossa vida. Além do descanso, Deus também nos dá a direção. A terceira provisão que o grande pastor, o bom pastor, dá às suas ovelhas, está no versículo 4. É a provisão chamada consolação. Digam comigo, consolação. Aleluia. Versículo 4 está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, mesmo caminhando sob os cuidados e a proteção de Deus, você e eu não estamos imunes de passarmos pelos vales que a vida muitas vezes nos oferece. Existe um lugar de descanso, existe um lugar de águas de descanso, de refrigério para a nossa alma. E mesmo estando sob os cuidados de Deus, sob os cuidados do bom pastor, muitas vezes nós passamos também pelo vale da sombra da morte. Nós, como povo da aliança, nós não estamos imunes das dificuldades, das provações, das perdas, das afrontas que muitas vezes estão sobre a nossa vida. Mas o que nós precisamos saber é que mesmo que Deus não nos livra do vale, Ele nos livra no vale da sombra da morte. Mesmo que Deus não nos livre da cova dos leões, certamente Ele nos livrará na cova dos leões. Mesmo que Deus não nos livre de passar pela fornalha de fogo ardente, na fornalha de fogo ardente Ele estará comigo e com você, porque Ele é o Deus de aliança, Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Davi está dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, primeiramente não temerei mal nenhum, porque eu sei que Deus estará comigo neste momento. Aleluia. Deus não vai te livrar de passar por provações. Deus não vai te livrar ou te impedir de passar pelo vale da sombra da morte. Mas saiba que você não precisa temer mal nenhum, porque Ele estará com você em meio a essas circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio à fornalha ardente, Ele estará comigo e com você. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, livro do profeta Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 1, Isaías 43, versículo 1, 2 e 3. Está escrito: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. O que está escrito? Não temas, porque eu te remi,
chamei-te pelo teu nome. Jesus é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, e Ele nos chama pelo nosso nome. E Deus diz assim: tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque o bom pastor estará com você, mesmo em meio ao vale de dificuldades, de provações e de preocupações. Davi está dizendo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, Deus está com você. Queridos, sinceramente não estou usando nessa noite de um jargão. Talvez você ouça direto: Deus está contigo, mas Ele está com você. Mesmo que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, em alguma área da sua vida, seja na sua vida profissional, seja em sua vida emocional, sentimental ou profissional, Deus está com você em meio a este vale. E o melhor, querido, é que nós, mesmo neste vale de dificuldades, de provações, além de experimentarmos a presença do Senhor, nós experimentamos também a consolação de Deus. Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Saiba que no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da dor, em meio às lágrimas, você pode experimentar da parte de Deus consolação. Davi está dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Davi fala a respeito da vara e do cajado, o pastor tinha a sua vara e tinha também o seu cajado. A sua vara que ele usava para afugentar os lobos, afugentar os animais ferozes, todos aqueles que vinham contra as suas ovelhas, ele simplesmente usava da sua vara, mas ele usava também do seu cajado. Para quê? Para que as suas ovelhas sempre estivessem por perto, sempre estivessem ao seu alcance, para que as suas ovelhas nunca se dispersassem da sua presença. Segundo aos Coríntios capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe como que você está sendo contemplado por Deus? Com uma consolação inigualável, inimaginável, uma consolação que sobrepõe a toda dor, a toda dificuldade que você e eu estamos passando ou estejamos sujeitos a passar. Essa é a consolação que Deus nos oferece para que nós experimentemos a sua provisão. A quarta provisão que o Senhor, o bom pastor, dá às suas ovelhas chama-se vitória. Digam comigo: vitória. Versículo 5, Davi diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor não é apenas aquele que caminha comigo e com você em momentos de adversidade, mas Ele é também aquele que prepara uma mesa para mim e para você diante dos nossos inimigos. É aquele que prepara uma mesa para mim e para você diante dos nossos adversários. E aqui nessa passagem o que nós vemos não é apenas a relação entre pastor e ovelha, mas o que nós vemos também é a relação entre anfitrião e um hóspede. Aqui o Senhor nos recebe em sua casa, num lugar de comunhão, num lugar de intimidade. No Oriente Antigo, um homem que fosse perseguido por seus inimigos, ele precisava ao menos entrar ou até mesmo tocar na tenda de um monarca, em quem ele estivesse buscando segurança, para que ele pudesse estar seguro, refugiado.
Quando alguém que estivesse fugindo dos seus inimigos e encontrasse um lugar de repouso, de segurança, de refúgio, este anfitrião o recebia em sua casa. E quando a Bíblia fala de ungir a cabeça com óleo, era uma prática que os anfitriões tinham com os seus hóspedes. Uma pessoa que recebia alguém em sua casa como hóspede, ela simplesmente ungia, perfumava a cabeça daquela pessoa com óleo, porque era um sinal de respeito, de honra. Ela estava dizendo assim: você é bem-vindo a este lugar, aleluia. E Davi está dizendo: Senhor, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando Davi está dizendo: Senhor, preparas-me uma mesa, Davi está dizendo: eu quero ter contigo, ó Deus, uma vida de intimidade, entrar contigo no lugar de comunhão. Eu quero estar num lugar de relacionamento com o Senhor. Porque, querido, naquela época, e até mesmo nos dias de hoje, você só se assenta à mesa com quem você deseja ter comunhão, com quem você deseja ter intimidade, com quem você deseja ter relacionamento. E esta é uma linguagem de aliança. Quem se assentava à mesa com outrem é porque estava tendo uma aliança, estava tendo comunhão, estava tendo intimidade. E Deus nos chama exatamente para este lugar à mesa na presença dEle, este lugar de comunhão, este lugar de intimidade, este lugar de segurança. E não apenas de segurança, mas também de fartura na presença dEle. Porque Davi está dizendo: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso significa que na presença do Senhor a abundância de provisão, a fartura em sua presença. Seus inimigos eram obrigados a deter-se e olhar de fora para dentro, sem nada poder fazer contra o perseguido, agora hóspede, e portanto protegido pelo seu hospedeiro. É assim que Deus faz conosco. Quando estamos em sua presença, estamos à mesa com o Senhor e estamos guardados, estamos protegidos de tudo aquilo que nos persegue e dos inimigos que também nos perseguem. Com isso Deus está dizendo: eu sou inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Deus está dizendo que se alguém quiser te pegar, terá que passar por mim primeiramente. Lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1, o Senhor aparece a Abraão dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aleluia! Deus é inimigo dos meus inimigos e adversário dos meus adversários. Deus é inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Tudo aquilo que está se levantando como afronta sobre a sua vida terá que cair por terra, porque Deus tem uma aliança com você, porque Deus é o seu escudo, Ele é o seu galardão será sobremodo grande. Aquele que quiser te humilhar, aquele que quiser ir contra você, terá Deus como seu inimigo, porque Deus é inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, porque Ele é um Deus de aliança e nós temos uma aliança com Ele baseada em proteção. Se você está à mesa com o Senhor, se você está na presença do Senhor, aquele que está te perseguindo está te olhando de fora para dentro e vendo que você está num lugar de comunhão, de intimidade e de aliança com o seu Deus. Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora deixa eu dar uma boa notícia para você: os seus inimigos não são pessoas. Os seus adversários não são pessoas. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra eles que nós devemos pelejar, e é contra eles que o Senhor triunfará, fazendo-os perecer diante de mim e diante de você. Deus é inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Primeiro ponto que nós mencionamos é sobre o bom pastor. Segundo ponto que nós ministramos são as provisões que o bom pastor nos proporciona, e são essas que nós mencionamos.
E em terceiro e último lugar, nós temos segurança no bom pastor. No versículo 6 do Salmo 23, Davi diz assim: bondade e misericórdia talvez me seguirão alguns dias da minha vida, em outros eu estarei à deriva. É isso? O que está escrito? Vamos ler juntos? 3, nessa versão aqui para a gente ler igual, tá? 3, 2, 1. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia! Davi está dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão, não é talvez. Ele está dizendo todos os dias, ele não está dizendo talvez em alguns momentos. Talvez quando você olha o vale da sombra da morte na sua vida se aproximando, talvez você esteja pensando: Deus me abandonou. Talvez você esteja pensando: agora cessou a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Você acorda de manhã, segunda-feira, empolgado, dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Chega à tarde, você pensa: Deus já me abandonou. Aí chega no domingo seguinte, uau, aquele fôlego, aquele ânimo de novo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí você chega na segunda-feira, depois do almoço, e fala: Jesus me abandonou, magoei, estou desamparado, é o vale da sombra da morte, Deus não me ama, Deus não tem nada comigo, Deus não tem mais planos, os planos de Deus se frustraram. Olha isso, como que isso pode acontecer com alguém que tem uma aliança com Deus? Como que isso pode acontecer com alguém que é fiel a Deus? Como que isso pode acontecer com alguém que está procurando se dedicar a Deus? Não, querido, independente se você está em águas de descanso ou se você está no vale da sombra da morte, você precisa ter convicção de que bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Mesmo no vale da sombra da morte, a bondade e a misericórdia não se apartará da sua vida. Davi sempre dizia: rendei graças ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bondade é Deus dando a mim e a você aquilo que nós não merecemos. A aliança que você e eu temos com Deus é uma aliança desigual. Deus nos dá tudo sem receber nada em troca. A aliança que Deus tem comigo, com você, é uma aliança onde o Deus Todo-Poderoso tem tudo, o Criador dos céus, da terra. Ele nos oferece tudo sem receber nada em troca. Isso é um ato de bondade de Deus. Ele nos dá aquilo que nós jamais mereceríamos. Mas a misericórdia é quando Deus tem todos os motivos justos, legais, para nos punir. Só que o Salmo 103 nos diz que Ele não nos trata consoante os nossos pecados, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. E assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Deus trata eu e você com misericórdia e com bondade. Assim como o céu está distante da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Como um pai se compadece do seu filho, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Misericórdia. Misericórdia e bondade estarão sobre a nossa vida todos os dias. Quantos pais nós temos aqui? Podem levantar a mão, por gentileza. Temos alguns pais. Vou perguntar especialmente para o meu pai, mas os outros pais também podem responder. Vocês geraram filhos e confirmem para mim, sim ou não,
Mas os filhos, eles podem cometer todos os erros do mundo que eles já estão perdoados, não estão? É ou não é, pastor Edivaldo? Eles já estão perdoados. Isso não, olha só, os filhos, hein? Estou falando para mim mesmo agora. Isso não os isenta da responsabilidade de assumir as consequências. Mas os pais, eles têm uma graça, e essa graça é uma graça de Deus, uma graça divina. Vocês vão ver isso, Lucas e Marcela. Eles já estão perdoados já. Por quê? Porque a misericórdia sempre triunfará sobre o juízo. Por quê? Porque como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Davi está dizendo que todos os dias da nossa vida nós teremos bondade e misericórdia sobre a nossa vida. E ele ainda diz no final do verso 6: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso fala do desejo de Davi de diariamente estar na presença do Senhor. Davi sabia que estar na presença de Deus era tudo para ele. Davi sabia que a presença de Deus era tudo que ele precisava. E ele sabia que bondade e misericórdia o seguiriam todos os dias da sua vida, e ele estaria para sempre na casa do Senhor. No Salmo 27 e no verso 4 ele faz o seguinte pedido ao Senhor. Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e ficarei esperando. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E Davi explica o motivo: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi está dizendo que a casa do Senhor naquela época era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. E ele sabia que a casa de Deus era o lugar onde a beleza, a formosura, a glória de Deus poderia ser contemplada. Hoje, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Hoje, eu e você somos a casa de Deus, somos morada de Deus no Espírito. E hoje nós podemos contemplar a beleza de Deus todos os dias. Não é se olhando no espelho, lógico, né? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a presença de Deus habita em você. A presença de Deus está sobre a sua vida. E todos os dias você pode desfrutar dessa presença maravilhosa, contemplar a beleza do Senhor e meditar na presença do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Mas isso também não é apenas algo para o nosso presente, mas também algo reservado para o nosso futuro. João no capítulo 14, versículo 1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. Mas eu irei preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe o que Jesus está fazendo? Exatamente neste momento, Ele está preparando um lugar para mim e para você, para que eu e você estejamos sempre na presença do Senhor, na casa do Senhor, contemplando a sua beleza, para todo sempre, por toda a eternidade. Digam sim comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu bom pastor, e nele eu tenho segurança. Agora de verdade, para nós encerrarmos, um último texto. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27.
Robinho, pode vir por gentileza.